Oh Jesus, oh Espírito Santo. Assim como o Senhor nos ensinou a orar, Pai, ensina-nos também a te servir. Vem Jesus e toma o seu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Oh. Vem Jesus, toma, Senhor. Vem Jesus, vem dançar. Tem noiva aqui do Senhor nessa noite, nessa manhã? Amém. Aleluia. Vamos navegar no oceano do Espírito Santo. Que Ele venha nos conduzir nessa manhã aos lugares mais profundos. Que esse lugar profundo seja a presença dEle, seja a glória dEle. Aleluia. Que possamos mergulhar nesse lugar. Sim, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Na sua casa eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche
encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-nos, e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, vem suave. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Senhor, Senhor Deus, que o Senhor venha trabalhar nos corações, ó Pai, que estão aflitos, Deus. Que o Senhor venha trabalhar, Deus, nos corações que estão preocupados, ó Deus. Que o Senhor venha trabalhar nos corações, ó Deus, que anseia por mais de Ti, Senhor. Aquelas pessoas, Deus, que nesse momento difícil, que nesse momento de tribulação, Pai, que nesse momento que não é fácil, Senhor, que o Senhor venha estender a Sua mão, ó Deus. Que o Senhor venha estender as Suas mãos e venha caminhar com essa pessoa nos momentos difíceis dela, Pai. Que Seu Espírito Santo, Deus, venha descer, Pai, venha pairar sobre essas pessoas, Deus, que estão preocupadas, Pai. Muitas das vezes, Deus, não simplesmente com sua saúde, mas também com seu trabalho, Deus. Com o sustento de sua casa, ó Pai. Que só venha trabalhar nesses lugares, ó Deus, nesses lugares tão profundos, Pai. Mas sabemos, Senhor, que assim como a Sua palavra diz, que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Tudo é permissão do Senhor, Deus. E o Senhor como um Pai bondoso, o Senhor como um Pai amoroso, nesse
momento difícil, eu creio que o Senhor não nos abandona. E que o Senhor não vai abandonar essas pessoas, Deus. Essas pessoas que verdadeiramente creem que o Senhor é Deus. Eu adorarei. Queremos te adorar, Senhor, para sempre. Para sempre, sempre queremos te adorar, Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Vou lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, eu creio, e nada vencerá seu grande. Ó morte, ó morte, onde está o Rei? Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
sempre. Para sempre, yeah. Aleluia, Jesus. Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és adorado, Deus. Todas as nações, Pai, irão de reconhecer que só o Senhor é Deus, e que o Senhor morreu sim, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, para que eu e você, queridos, possamos ter direito à vida eterna. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que eu e você possamos ter o direito de morar ao lado do Abba Pai, de morar ao lado dele. Ressuscitou, Ele ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Deus. Padece teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Vamos adorar Ele com alegria agora, vamos. Vamos com palmas. Vamos lá. Por onde eu for a sua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Adorei. Prosperarei, os meus celeiros fartamente Se encherão a minha casa terá sempre, a provisão. onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirá. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. O que é que nós somos? Em tudo, em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Dá glória a Deus aí, queridos. Por onde eu for a sua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre Tua provisão. onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas
se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade, pastor Emerson. Glória a Jesus, a paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado, Deus seja adorado nesta manhã, em todo tempo. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Graças a Deus, esse é o dia que o Senhor nos deu. Até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele nos ajudou, e Ele continuará nos sustentando, Ele continuará nos abençoando. Nós temos a viva esperança de que as mãos de Deus estão sobre nós, as bênçãos de Deus, elas estão continuamente sobre as nossas vidas. Não podemos perder nenhum momento sequer da presença de Deus, não podemos perder nenhum momento sequer o tempo de adorar, de buscar a Deus. Devemos adorar a Deus, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomada força. É necessário força para se apoderar dele. No reino de Deus se emprega força. No reino de Deus é necessário que nós façamos o máximo, que nós esforcemos ao máximo, que nós nos empenhemos ao máximo para adorá-lo. Porque, irmãos, nós hoje ainda não estamos enfrentando uma perseguição. Nós sentimos um pouquinho na pele um tipo de proibição, não por causa de uma perseguição cristã propriamente dita, mas uma perseguição no sentido assim de fechar as portas da igreja. Então, alguns pastores até se sentiram ameaçados em um termo de perseguição, mas não chega a ser uma perseguição, mas a gente sente um pouco na pele, né? Olha, as portas da igreja estão fechadas. Na verdade, houve uma recomendação, que eu acredito que as igrejas, os pastores adotaram muito bem essa opção, essa recomendação do governo em fechar as portas da igreja. Passado alguns dias, houve um decreto permitindo a abertura de igrejas. Ontem, por exemplo, o prefeito de Belo Oriente também fez um decreto permitindo Belo Oriente fazer cultos, né? Ipatinga já está permitido até 30 pessoas, sem aglomerações. Mas então, irmãos, eu fico imaginando lá na China, eu fico imaginando lá na Coreia do Norte. Eles não divulgam, eles não publicam, mas há relatos de missionários, de cristãos que estão lá na China, por exemplo, há relatos de ferrenha perseguição. Ainda mais nesses dias, agora, de pandemia. A China, ela está realmente perseguindo os cristãos, fechando igrejas, não somente por uma questão de saúde pública, mas por uma questão de perseguição ao evangelho. Coreia do Norte, a perseguição é ferrenha. Se a pessoa se declarar cristão, eles prendem, colocam num campo de concentração, tira a pessoa da família, a família fica sem ver a pessoa. Então, no mundo afora há muita perseguição. No Egito, no Afeganistão, no Iraque, os cristãos são perseguidos ferrenhamente. Em Marrocos, Indonésia e tantos outros países. Há uma perseguição ferrenha. E que Deus nos ajude, irmãos. Será que estamos preparados para uma perseguição no Brasil? Será que estamos preparados, irmãos? Hoje estamos gozando de uma certa tranquilidade, graças a Deus nós estamos com um presidente que tem temor a Deus, que apoia as igrejas, que apoia o evangelho, é um cara temente a Deus. Agora imagine se entrar um outro presidente lá que não tem temor a Deus, né? Então nós temos que estar preparados, para uma perseguição que virá, com certeza. Não precisa esperar melhora, irmãos. É daqui para pior. Hoje é o coronavírus. Ano que vem não sabemos. Ano que vem pode ser uma pandemia muito pior. E alguns grandes empresários, como por exemplo Bill Gates, que doou 100 milhões para pesquisas da vacina agora, do coronavírus, ele disse assim que o mundo está recebendo um sinal
para se preparar para uma próxima pandemia que pode vir muito pior. E eu fico imaginando, irmãos, se essa quarentena durar ainda mais 30 dias, mais 40 dias, mais 60 dias. Imagine, irmãos, o caos financeiro que vai ser o Brasil. Imagine a situação econômica do Brasil, como que vai ser? Porque lá na Europa, eles têm estrutura. Lá eles têm estrutura para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem trabalhar. Mas nós aqui no Brasil, não temos essa estrutura. 60% de trabalhadores do Brasil é economia informal. Então, precisamos orar, irmãos. Precisamos clamar a Deus, precisamos invocar o nome do Senhor, para que esse vento passe e que nós tiremos as melhores e maiores lições dessa pandemia para as pandemias futuras, para os problemas futuros. Mas de uma coisa estamos certos: mesmo que piore as coisas, mas com Jesus nós vamos vencer. Com Jesus no barco, nós vamos vencer a tempestade, nós vamos continuar firmes. Com Jesus, irmãos, olhando para Jesus, nós vamos andar sobre as águas. Com Jesus, olhando para Jesus, nós vamos ver o milagre, nós vamos ver a mão de Deus sustentando a igreja, sustentando o seu povo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Deus vai sustentar a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nós vamos apresentar a Deus. E você que trouxe, você vai depositar ali no gasofilácio. Pode colocar ali, irmã Solange, mais no meio ali. Pode passar por aqui, ó. Por aqui, ó. Isso. 3º ou 4º banco, mais ou menos. Aleluias. Vamos orar neste momento. Se coloque sobre os pés. Vamos orar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós consagramos os dízimos e as ofertas, nós apresentamos diante do Teu altar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor receba, que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe a nossa despensa. Meu Deus, abençoa ricamente a Tua igreja, abençoe cada família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos tenham liberdade para depositar aqui no gasofilácio. Que o Senhor abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, graças a Deus. Irmãos, hoje é um dia muito importante, muito especial. Que dia é hoje, igreja? Hoje é o dia da Páscoa. Hoje é o dia da Páscoa. E nós não vamos comemorar como nós temos costume de comemorar, fazendo apresentações, mas nós queremos meditar sobre a importância da Páscoa, a importância da ressurreição. E eu quero pregar nessa manhã falando sobre o argumento da ressurreição de Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. À noite eu quero falar das evidências da morte de Cristo e da ressurreição. Pela manhã vamos falar aqui sobre o argumento da ressurreição. 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós cremos, de fato, que Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e Ele habita nos nossos corações. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Os irmãos também que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, acompanhe conosco aí, 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 em diante, até o 19. Diz assim a palavra de Deus: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao que Ele não ressuscitou.
se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, outras versões diz miseráveis de todos os homens. Mas o versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Fale conosco, meu Deus, porque queremos alimentar a nossa alma. Viemos aqui nessa manhã para, meu Deus, cultuar, meu Deus, para estar, meu Deus, na Tua presença, estar no templo presencialmente, junto com os irmãos, para fazer um louvor presencial, para ouvir a pregação presencial. Meu Deus, nos abençoe. Abençoe também os irmãos que estão acompanhando pela live, meu Deus, pelo Facebook, pelo YouTube, que o Senhor também abençoe a vida deles, porque de fato o Senhor também estará abençoando eles onde eles estão agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, fato é que ou Cristo realmente ressuscitou, ou então o mundo está sendo enganado há 2000 anos atrás. Ou realmente Cristo ressuscitou, ou então a Bíblia não é a verdade. Mas olhando as Escrituras, nós vamos entender que Jesus realmente ele ressuscitou. A história registra estes fatos, e o que mais me chama a atenção, irmãos, é que homens que não eram cristãos, homens que eram aliados ao imperador de Roma, afirmou em seus escritos que um homem judeu foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Flávio Joséfo, um grande historiador dos judeus, ele em seus escritos ele registrou um homem judeu, nascido em Belém, que pregou durante 3 anos, chamou os seus discípulos para o acompanhar. Ele foi crucificado em Jerusalém e ao terceiro dia ele ressuscitou. Até mesmo os inimigos de Jesus, até mesmo os que não criam nele, testemunharam da ressurreição, testemunharam os fatos que aconteceram. Interessante também que foi escrito, irmãos, 30 anos depois, os registros acerca de Cristo foi escrito por testemunhas oculares, pessoas que presenciaram, pessoas que viram. Isso nos dá um indício para entender que a Escritura Sagrada ela tem mais autoridade do que a literatura clássica. Que é isso, pastor? É verdade? É verdade. A Bíblia ela tem mais autoridade, ela tem mais legitimidade do que a literatura clássica. Se você for pegar a literatura clássica, por exemplo, que fala sobre Homero, as Ilíadas de Homero, as Ilíadas de Homero foram escritas 600 anos depois dos eventos. As Ilíadas de Homero foram escritas aproximadamente 300 antes de Cristo e foi registrado 300 depois de Cristo. Então as Ilíadas de Homero foram escritas 600 anos depois dos eventos que aconteceu na Grécia. Mas nem por isso você vai deixar de acreditar sobre a literatura clássica. Nós acreditamos na literatura clássica, tanto é que nós estudamos a literatura clássica. Na escola, os nossos filhos estudam muita literatura, e as Ilíadas de Homero relatam sobre fatos que aconteceram e são vistos como documento de alta credibilidade, que conta a história da Grécia, do Império da Grécia, do imperador, aquele grande imperador que nós já ouvimos falar, o Alexandre e tantos outros. Então, não há, irmãos, uma dúvida, há um consenso
de que as pessoas acreditam que as Ilíadas de Homero são verdade. Agora imagine os relatos sobre Jesus, pessoas que foram testemunhas oculares, que registraram, que escreveram, que falaram, que anunciaram. E meus irmãos, mesmo eles escrevendo tudo sobre Jesus, não houve o que contestasse, porque até mesmo os inimigos de Jesus testemunhavam acerca dele. Até mesmo os soldados romanos diziam, como a Bíblia diz em João: ninguém falou como este homem. Muitos deram testemunho. Quando ele morreu, muitos diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles davam murros, eles esmurravam seus peitos, eles meneavam a cabeça e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, a história registra, os testemunhos registram que de fato Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Nós cremos que ele está vivo. Jesus está vivo e ele habita no meu, no seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agostinho, ele dizia: as maiores e melhores notícias vêm de um túmulo vazio. O pastor M. Bald, pastor zeloso, piedoso do século XIX, dizia: a ressurreição é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, é um milagre dos milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, 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 aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, 1969 nós sabemos que o homem foi à lua. Alguns não acreditam, mas irmãos, um negócio que envolveu tanto dinheiro, tantos bilhões e bilhões de dólares, envolveu tanta gente. E às vezes as pessoas não estudam, mas não foi só 3 homens que pisaram na lua. Eu estava lendo, ontem eu vi um filme de 3 que foram em 1970, um ano depois, eles foram até a lua também. Só que deu um problema no motor da nave e eles não conseguiram pousar na lua. Explodiu um oxigênio lá e eles tiveram que apenas rodear a lua e voltaram para a terra. Com todo o controle aqui da terra, a NASA controlando daqui, dando instruções para os pilotos lá, onde eles estavam. Então, irmãos, para mim não é difícil acreditar que o homem foi à lua, porque quando você vai lendo, você vai vendo tanto dinheiro que foi investido, e também a época que o homem foi à lua, estava havendo uma guerra chamada Guerra Fria no mundo. O mundo estava vivendo uma guerra chamada Guerra Fria, em que estava a briga dos Estados Unidos com a União Soviética. Quem que disparava mais na frente com a tecnologia? Quem que ia avançar mais? Não é? E aí nessa época que houve, né, a criação das bombas nucleares, das armas nucleares, até que os Estados Unidos foi na frente quando ele chegou à Lua. Através da NASA, através dos seus estudos, através da sua tecnologia, conseguiu levar o homem até a lua. Então, no dia que o homem chegou até a lua, o presidente Richard Nixon, ele disse que o maior acontecimento da história da humanidade é o dia de hoje, o dia que o homem está chegando à lua. Mas, na época, o evangelista Billy Graham interrompeu o presidente Richard Nixon e disse assim: olha, Mr. President, I want to talk. Senhor presidente, desculpe, eu quero falar. E ele disse assim: olha, o maior acontecimento da história não é o dia de hoje que o homem chegou à lua. O maior acontecimento da história foi o dia que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre. Para nós, Igreja Batista Renascer, para nós, amigos do Facebook, amigos do YouTube, o maior acontecimento da história é a ressurreição de Jesus. Vamos dar uma forte salva de palmas.
Esta é a maior mensagem da face da terra. É a maior mensagem. É a ressurreição de Jesus. É a palavra de Deus. E eu fico vendo, irmãos, como que Deus está fazendo nesses dias, aproximando as pessoas. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, é necessário acontecer o que está acontecendo para os de soberba, os arrogantes, abaixar a crista. Porque agora, diante de uma pandemia dessa, não tem rico, não tem pobre. Diante de uma situação como essa, irmãos, muitos ricos estão quebrando. Diante de uma situação como essa, às vezes o dinheiro não paga para poder curar uma pessoa. Quantos filhos de ricos, quantos ricos morreram com essa pandemia? Quantas pessoas morreram e ainda vão morrer? Então, meus irmãos, quando nós passamos por uma situação como essa, nós vemos Deus quebrando as pedras, quebrando a soberba humana, quebrando o orgulho, quebrando a arrogância, fazendo muitos entenderem que a maior mensagem é a mensagem do Evangelho. Aleluias! Glória a Deus. Numa pandemia como essa, a gente vê gente que nunca falou de Deus, agora falando de Deus. Gente que nunca falou de Deus, agora falando Deus abençoe. Gente que nunca falou de Deus, agora fala assim, vamos orar, vamos rezar para que Deus mude a situação. Sabe por quê, irmão? O homem, ele é um ser religioso. O homem, por mais que ele ache que ele é autossuficiente, mas chega uma hora, chega um momento que ele precisa reconhecer que existe um Deus, ele precisa reconhecer que existe um ser, ele precisa reconhecer que existe um arquiteto, que arquitetou tudo isso, que planejou, que programou tudo isso, e quem programou isso é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O medo aflora, a aflição aflora, a ansiedade aflora diante do ser humano. E meus irmãos, ao texto que nós lemos aqui, o que me chama a atenção é que Paulo, ele começa a argumentar sobre a ressurreição, porque nessa época aqui, irmão, ninguém dava valor para a ressurreição. Ninguém dava moral para a ressurreição. A palavra ressurreição, a doutrina da ressurreição, não era uma doutrina difundida, não era uma doutrina que as pessoas acreditavam. Na época de Jesus, eles acreditavam muito no que Platão falava. Platão dizia que quando a pessoa morria, a alma ia para o éon. Outros homens gregos inteligentes, como Aristóteles, Sócrates, dizia que quando a pessoa morria, o corpo, a alma migrava de um corpo para o outro. Era o que eles acreditavam. Os epicureus, por exemplo, os epicureus na época diziam que quando a pessoa morria, acabou tudo. Então a ideia da ressurreição não era uma ideia que era para ser acreditada pelo povo. As pessoas não acreditavam. E Paulo chega e começa a argumentar sobre a ressurreição. E ele começa a fazer um contraponto. Porque ele fala assim, olha, ele chega na lata e ele fala, olha, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele chega e fala, então quer dizer que não há ressurreição de mortos? Então Cristo não ressuscitou? Será mesmo que Cristo não ressuscitou? Paulo começa a levantar essa questão aqui para os irmãos de Corinto, que eram gregos e que exerciam, que tinham a influência dos gregos, a influência dos epicureus, a influência de Platão, de Aristóteles, de Sócrates e tantos outros. E meus irmãos, Paulo chega e fala, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha, quando o cozinheiro ele faz o seu prato, quando ele faz, o chefe de cozinha faz aquele prato, que às vezes é até caro, é um prato diferenciado, é um prato que as pessoas experimentam e ficam maravilhadas, elas ficam degustando com prazer aquele alimento, e a gente sabe que por mais caro que seja aquele alimento, mas aquela comida, alemão, não é maior do que o chefe de cozinha que fez aquela comida. Não é. Então, irmãos, quando o pintor faz uma pintura e ele faz aquela pintura excelente, faz aquela grande pintura, nós precisamos entender uma coisa, que a pintura que ele fez não pode ser maior do que o pintor.
Irmãos, olha, quando você olha para os céus, você vê as estrelas, você vê o sol, a estrela de quinta grandeza, e você imagina que se o sol é uma estrela de quinta categoria, imagina a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, não é verdade? Então, você começa a imaginar a grandeza dos astros, a grandeza de todas as coisas, mas eu quero dizer para você, que maior do que o sol, maior do que as estrelas, maior do que a constelação, maior do que o universo, maior do que o planeta Terra, maior do que a natureza, maior do que o mar, maior do que tudo que está aqui nessa terra, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, que é muito maior, é o Todo-Poderoso, é o grandioso Deus, é o Deus Criador de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se Ele ressuscitou, então há ressurreição de mortos. E o interessante, irmãos, que Ele sendo tão grandioso, Ele sendo tão majestoso, Ele decidiu habitar dentro de você. Ele decidiu habitar dentro de você, mas você pensa, meu Deus, eu sou tão pequenino, eu não mereço. Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador. Quem sou eu, meu Deus? Vem um mosquitinho da dengue e pica. Vem um mosquitinho da chikungunya e pica. Vem um mosquitinho da zika e pica. E diga-se de passagem que teve um camarada que ele pegou dengue hemorrágica e algum parente dele falou assim, que graças a Deus que ele pegou dengue hemorrágica, está ruim no hospital, mas não foi coronavírus. O pânico está fazendo as pessoas até achar que dengue hemorrágica é menos pior do que o coronavírus, não é? É o pânico que faz isso com as pessoas. Então, irmãos, sendo nós tão pequeninos, vem um mosquito, vem um vírus e mata. Irmão, e o grande Deus decidiu habitar dentro de você. Ele decidiu habitar, Ele decidiu morrer na cruz do Calvário por você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo continua argumentando, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação ela não tem sentido. A nossa pregação ela é vã. A nossa pregação, irmãos, é um jogo de palavras. A nossa pregação, ela é apenas autoajuda. Mas eu quero dizer para você que a nossa pregação, irmãos, ela não pode ser autoajuda. A nossa pregação, ela recebe ajuda do alto, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, aleluia. A nossa pregação não é uma pregação de coaching. Irmão, o mundo está cheio de coaching. É coach para lá, é coach para cá. É gente dando ideia, é gente incentivando, é gente falando, você precisa vender, você precisa ser mais feliz, você precisa ser isso, aquilo, você precisa transmitir a sua inteligência pelas redes sociais, é coach para lá, é coach para cá. A nossa pregação não é coach, a nossa pregação, irmão, ela é viva, é eficaz, ela transforma a vida do homem, porque Jesus ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A pregação muda a vida do homem, a pregação transforma a vida das pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, eu fico imaginando a vida daquele homem que escreveu O Peregrino, John Bunyan, um homem que passou por tanta luta, um homem que ficou viúvo cedo, sua filhinha nasceu, ficou cega, e ele estava preso e não podia ver a sua filhinha, que estava doente. Irmãos, John Bunyan ficou preso a média de 14 anos, porque qual foi o crime que John Bunyan cometeu? Pregar o Evangelho. Ele ia em praça pública e pregava a palavra de Deus lá na Europa, pregava a palavra do Senhor, anunciava o Evangelho de Cristo, e eles iam lá e diziam, olha, se você não parar de pregar, nós vamos prender você. E ele continuava pregando, e eles prendiam John Bunyan, até que ele foi condenado. E na prisão eles diziam assim, olha, se você prometer para nós, você não vai mais pregar na praça, pregar em praça pública, nós vamos soltar você. E John Bunyan falou assim, vocês me soltam hoje, amanhã eu estou na praça pregando a palavra, aleluias. Sabe o que é isso, irmãos?
é porque a nossa pregação não é vã. Aleluia. A nossa pregação não é vã. Se Cristo não ressuscitou, a pregação vossa é vã. Mas irmãos, a nossa pregação não é vã. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é semente. A palavra de Deus, ela é como um raio. A palavra de Deus, irmãos, ela é como, irmãos, um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, irmãos, é como um prego, pregando no coração e na mente do ser humano, martelando no coração e na mente. A palavra de Deus, irmãos, é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito, de junta e medula. A palavra de Deus vai lá, irmão, ela entra nas entranhas, ela entra lá onde a psicologia não entra, a filosofia não entra, a psiquiatria não entra. A palavra de Deus vai e atinge o coração do homem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É vã a vossa fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que se não vê. Jesus, ele disse, olha, porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? A fé, irmãos, uma palavra de 2 letrinhas, tão pequena, mas que pode produzir tão grandes resultados na nossa vida. A fé, nós precisamos ter fé, é necessário ter fé. Irmão, a nossa fé é que vence o mundo. Irmão, a Bíblia diz que se o justo viver por vista, o Senhor não tem prazer nele. Nós não podemos viver por vista. Estamos vendo aí, irmãos, as previsões catastróficas, as previsões ruins que estão diante de nós, economicamente, na área da saúde, calamidade pública e tantas previsões, mas nós não podemos viver por vista. Não podemos. E tem crente que está vivendo por vista, está entrando em desespero. Irmão, sabe o que leva ao desespero? A falta de confiança. Não existe outra palavra. A falta de fé é que leva as pessoas ao desespero. A falta de confiança em Deus. Você já viu como é que o velório de uma pessoa serva do Senhor é diferente de uma pessoa que não serviu o Senhor? Você vê que a pessoa que foi fiel ao Senhor, que deixou um legado, quando ela parte para a eternidade, você vê a família, às vezes os amigos ali, todos dizendo, agora ele está com o Senhor. Você não vê pessoas desesperadas. Agora você imagina uma pessoa que não serve ao Senhor, quando ela parte para a eternidade, gente desesperando, entrando em desespero. Eu já vi tanto velório desesperador. Uma vez uma mulher queria que me pegou no meu braço, me apertou e falou assim, pastor, ora para ele ressuscitar, pastor. Outra pessoa que vivia brigando com o marido, vivia. Mas quando chegou lá no velório na igreja, não aqui, tá, irmãos, em outro lugar. Chegou no velório, irmão, fez o maior escândalo. Eu quero ir com você, eu quero ir junto com você. Aquele desespero, aquela loucura. Teve uma vez com a mulher, ela foi enterrar o marido, ela começou a gritar, eu quero com você, eu quero ir com você. Aí na hora de deitar o caixão, ela escorregou, caiu dentro da cova. Aí quando ela caiu dentro da cova, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas você não queria ir com ele? Irmãos, o desespero é a falta de confiança. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas eu quero falar uma coisa para você, faça assim com as mãos. Jesus, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Então a tua fé é poderosa. A tua fé, ela move montanhas. A tua fé te faz permanecer de pé. A tua fé te faz sobreviver. A tua fé te faz crer no impossível. Quem recebe, aplaude ao nome do Senhor. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas. Jesus disse assim, olha, lá em Atos capítulo 1:8, e ser-me-eis testemunhas, e há de vir sobre vós, primeiramente falando, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Irmão, a palavra testemunha ali, em capítulo 1:8 de Atos, vem do grego martírio.
que significa martírio, morrer por causa do Evangelho. Irmãos, olha, se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas. Paulo está dizendo, então quer dizer que somos falsos testemunhas? Quer dizer que Tiago foi morto à espada em vão? Quer dizer então que Pedro foi morto, foi preso em vão? Quer dizer então que os discípulos, eles morreram em vão? Quer dizer então que todos aqueles que morreram por causa do Evangelho foi em vão? Paulo está questionando aqui, irmãos. Eu me lembro agora, irmãos, de Policarpo. Policarpo, que foi um discípulo de João. Policarpo, aos 86 anos de idade, ele estava em sua casa, quando o procônsul de Roma chega em sua casa e diz assim: olha, Policarpo, nós viemos te buscar. Se você negar a Jesus Cristo, se você negar a Ele neste momento, nós não vamos prender você e nem te matar. Mas se você não negar, você será morto em praça pública, na fogueira. E Policarpo, então, ouvindo aquelas palavras, o procônsul disse: o que você tem a dizer, Policarpo? E Policarpo, ele disse assim: olha, tenho 86 anos, e todos esses anos eu tenho servido. Em todos esses anos, Ele nunca me abandonou. Como eu o abandonaria neste momento? Aleluias. Essas palavras são de uma testemunha viva do Senhor Jesus. De uma testemunha viva. Ah, meus irmãos, e quando ele já estava queimando, eles estavam dizendo: olha, você está queimando, Policarpo, você está queimando o seu corpo, negue a Jesus. E Policarpo disse assim: olha, eu estou me queimando aqui, vocês estão me queimando o meu corpo, mas pior serão as almas que vão queimar no inferno. Eu estou me queimando aqui, mas daqui a pouco eu estarei com o meu Senhor. Mas e vocês? Se não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão queimar no fogo do inferno. Policarpo disse essa palavra. Então, meus irmãos, Policarpo era uma testemunha viva. Então nós podemos dizer que, se Cristo ressuscitou, nós somos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Quem é verdadeira testemunha do Senhor aí da glória? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o medo não pode nos assustar. Irmãos, a ansiedade não pode nos assustar. Irmãos, a pandemia não pode nos assustar. Temos que fazer a nossa parte. Temos que lavar as mãos. Temos que usar o álcool em gel. Temos sim, irmãos, que seguir as recomendações. Mas não podemos viver com medo. Não podemos viver com pânico. Não podemos viver em ansiedade. Precisamos confiar no Senhor. Irmãos, não podemos ter o medo de perder o emprego. Sabe por quê? Deus há de sustentar a sua vida, Deus há de sustentar a sua família, Deus há de sustentar a tua casa. Aleluia! Somos testemunhas vivas do Senhor e não podemos negar de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Já estou terminando. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, então nós permanecemos nos nossos pecados. Não tem mais solução para os nossos pecados. Não há o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Porque se Ele não ressuscitou, nós vamos permanecer no pecado. Se Cristo não ressuscitou, então pode viver uma vida devassa. Se Cristo não ressuscitou, continua injetando cocaína na veia. Se Cristo não ressuscitou, continua prostituindo. Se Cristo não ressuscitou, continua adulterando. Se Cristo não ressuscitou, continua no lamaçal de pecado. Mas eu tenho uma palavra para você: nós pregamos a Cristo, e esse ressuscitado, e esse que julgará os vivos e mortos, esse que é o justo juiz, este que hoje está como advogado, mas será o justo juiz. Ele vai julgar os homens. Se Cristo ressuscitou, nós não vamos permanecer no pecado, em nome de Jesus. Nós vamos ser lavados e redimidos do sangue de Jesus. Nós vamos viver uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, o que vai ser da minha vovó?
que morreu com 87 anos de idade, todo dia tinha visão de anjo, ela via os anjos do Senhor, ela tinha visão espiritual. Se Cristo não ressuscitou, o que vai ser do meu avô Manuel Crispim, que morava aqui, era da Assembleia de Deus da Caxias do Sul, sanfoneiro do Senhor, servia ao Senhor com alegria? Se Cristo não ressuscitou, o que vai ser dos que dormem? Vão perecer? Não, irmão. Nós temos uma viva esperança. Cristo ressuscitou e Ele está preparando um lugar para nós na glória. Para aqueles que têm medo da questão da morte, eu quero dizer para você, Jesus, Ele disse lá em João no capítulo 14, vou para o meu Pai, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, aleluia. Essa é a promessa que nós temos dele, é a promessa que nós temos em Cristo. Aleluia. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Uma vez ouvi um pastor falando assim, olha, o amanhã nós não sabemos, mas Deus quer me abençoar aqui e tal, a questão do amanhã eu não preocupo. Irmão, eu tenho a consciência de que Cristo está preparando o meu lugar na glória. Você acha que Jesus, Deus ia enviar o seu Filho aqui nessa terra, para a gente poder viver a vida aqui, depois pronto, acabou? Para ser um miserável? Deus não enviaria o seu Filho aqui nessa terra para morrer por nós na cruz do Calvário? Para nada. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Ele nos aguarda para estarmos com Ele na glória celestial. Billy Graham disse uma frase interessante: ainda que não existisse o céu, eu ainda assim seria um cristão, eu ainda assim pregaria o evangelho. Sabe por quê? Porque o cristianismo mudou a minha vida. A pregação do evangelho transformou minha vida. Interessante o que ele falou, mas eu tenho algo mais a acrescentar. Eu quero dizer para você que, além dele te abençoar aqui nessa terra, ele vai te abençoar no porvir. Aleluia. Ele disse assim, olha, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Mas ele disse assim, olha, eu virei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Irmãos, eu lembro de uma música que eu cantava quando eu era criança, de duas irmãs que cantavam assim: eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna em paz. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Aleluia. Essa é a viva esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que ele disse: não ajunteis tesouro na terra, em que a traça e a ferrugem corrói e consomem e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem nem corroem e os ladrões não roubam. Ajunta tesouro no céu. Paulo disse em Colossenses: pensai nas coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não penseis nas coisas da terra, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: a vida do crente é assim, dá glória aqui na terra, que ele manda glória lá do céu, dá glória aqui embaixo, que a glória vem lá do céu para a tua vida. Aleluias. A vida cristã é assim, irmãos. Não é a vontade da terra seja feita no céu. A vida cristã é assim, é a vontade do céu que tem que ser feita na terra.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele é que tem que prevalecer na nossa vida, é a vontade de Deus, a vontade dele é que precisa prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para finalizar, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala a expressão dormir. A palavra dormir não é que a pessoa está dormindo inconsciente, não. Dormir, porque a ideia é de que quem está dormindo vai o quê? Acordar, não é verdade? Então quem está dormindo, ele vai acordar. A ideia é de que quem vai ressuscitar é aquele que está com o Senhor, no estado intermediário, esperando a ressurreição. Os que já morreram estão no seio de Abraão, conscientes, esperando a ressurreição do corpo. Mas ele está lá com o Senhor. É chamado de estado intermediário. Ele está lá esperando. É como um casamento que está planejado. O casal está noivo, falta só casar. Então, se Jesus não voltar antes e a gente partir, nós vamos estar com ele lá no seio de Abraão, no paraíso, aguardando a ressurreição. Quando a gente ressuscitar, aí nós vamos entrar no céu com um novo corpo, ressurreto, glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele já está lá na glória, no céu, em toda parte, mas ele está lá no céu, já com o corpo glorificado. E nós vamos também ser ressuscitados, porque lá no céu não entra carne e sangue. Nós vamos chegar lá no céu com o corpo glorificado, com um corpo de glória, que vai acontecer. Para os que estão vivos serão transformados, para os que estão mortos ressuscitarão e estarão com ele na glória. Aleluia. Quem espera esse grande dia da glória, quem espera esse grande dia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Se coloque sobre os pés. Esse é o dia que o Senhor já fez. Cristo é a primícia dos que dormem. Por que que Jesus, ele é a primícia da ressurreição? Na Bíblia houve ressurreições, como por exemplo, a primeira ressurreição registrada foi quando Elias orou para aquele menino. Vocês conhecem a história, e o menino ressuscitou. Você conhece o Novo Testamento, que a filha de Jairo ressuscitou, que Lázaro ressuscitou, e outros também ressuscitaram. Mas todos esses que ressuscitaram, eles morreram de novo. Eles ressuscitaram por um tempo, mas depois morreram novamente. Mas Jesus não. Jesus é a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou e está vivo, permanece vivo. Aleluia. Então essa ressurreição que a Bíblia fala aqui, o dia da volta de Cristo, é a ressurreição definitiva para a eternidade. E nós vamos estar juntos lá em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloca a sua mão na altura do seu coração. E nós vamos orar ao nosso Deus neste momento, agradecendo a Ele pela ressurreição, pelo perdão dos pecados, pela vida, pela nova vida. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer nessa manhã pela ressurreição. Te agradecer, meu Deus, porque de fato o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, meu Deus, o Senhor vive e reina para todos sempre. Ó Deus, nós podemos então saber que a nossa pregação, ela tem validade. A nossa fé, meu Deus, ela é viva. Meu Deus, nós não somos falsas testemunhas, pelo contrário, somos testemunhas verdadeiras. Meu Deus, nós não permaneceremos no pecado, não, porque o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário por nós. Meu Deus, não, Senhor, os que dormem não estão perecidos. Meu Deus, os que estão lá no paraíso, no seio de Abraão, não perecerão, não, meu Deus. E também, Senhor,
estamos certos de que a nossa esperança não se limita, ó Deus, a essa terra. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Te louvamos, meu Deus. E agora, meu Deus, oramos por cada família, meu Deus, dessa igreja. Meu Deus, pedimos ao Senhor que traga consolo, traga alívio, traga paz, traga descanso para as almas, meu Deus, neste momento de turbulência, meu Deus, onde agora, Senhor, a preocupação não é, ó Deus, tão somente a questão do coronavírus, mas há uma preocupação também financeira, há uma preocupação econômica, há uma preocupação, meu Deus, com o que haveremos de comer, beber e vestir daqui a uns dias. Mas, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e nós te pedimos, ó Deus, dê sabedoria aos governantes, dê sabedoria, meu Deus, às autoridades. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, abençoe, meu Deus, todas as nações. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua mão venha sobre o mundo agora, e, meu Deus, traga, meu Pai, uma trégua, traga, meu Deus, uma trégua para o planeta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor corta a lança, joga os carros no fogo, meu Deus, e queima o arco, e nós pedimos agora, Senhor, meu Deus, queima o arco, Senhor, queima, meu Deus, essa enfermidade, Senhor, ó Pai, destrói a disseminação desse vírus, meu Deus, que está, Senhor, espalhando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, imuniza, meu Pai, ó Deus, a humanidade, nos ajuda, Senhor, ó Deus, e oramos também, Pai, para que a vacina seja, meu Pai, ó Deus, o mais breve possível, Senhor, testada, confirmada, e seja, meu Deus, distribuída para a população. Meu Deus, a nossa oração é esta, para que essa vacina venha o mais rápido possível, porque na tua palavra nós vemos também que o Senhor usou uma vacina, meu Deus, a vacina lá, Pai, quando o povo sofreu, ó Deus, as picadas da serpente, o Senhor mandou fazer uma serpente de metal, meu Deus, e todos que olhassem para ela seriam, meu Deus, curados da picada e do veneno da serpente. Meu Deus, também o Senhor enviou outra vacina contra o pecado. A tua palavra diz que o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor foi a vacina, o antídoto para o pecado ser, meu Deus, vencido. E nós oramos agora, Pai, para que mais essa vacina seja, meu Deus, publicada, seja, Senhor, testada e aprovada e distribuída para todos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, um grande abraço. Os irmãos que não vêm hoje à noite, acompanhem pela live. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Irmãos, só um minutinho, a questão da ceia estaremos discutindo essa semana, possivelmente faremos a ceia semana que vem, talvez podemos marcar 3 cultos, né? Culto de manhã, depois um culto às 18 e um culto às 19h30 e servir ceia para 3 cultos. Vamos pensar e depois passamos para os irmãos. Deus abençoe a todos.